Esta é a consulta pública do Sistema de Esgotamento Sanitário Bacia da Estrada Nova, integrante do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova, o Promabem 2. O Promabem 2 é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Belém e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Ele tem como objetivo contribuir para resolver os problemas socioambientais que afetam os habitantes da cidade de Belém, mais especificamente as subbacias 1 e 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova. Tem como objetivo específico as melhorias das condições ambientais e de saúde da população e a melhoria das condições de moradia da população residente na área do empreendimento por meio de ações de saneamento básico. O Sistema de Esgotamento Sanitário Bacia da Estrada Nova tem como proposta o atendimento de uma parcela da área da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova, mais especificamente a subbacia 1 em sua totalidade, incluindo a área definida no projeto como passivo da orla, e parte da subbacia 2, área denominada no projeto como Miolo dos Jurunas, além da contribuição pontual do conjunto habitacional e centro comercial a serem implantados na travessa Quintino-Bocaiúva, que também fazem parte do projeto Promabem 2. Área esta localizada entre a Avenida Bernardo Saião e a Travessa Honório José dos Santos. A área do empreendimento e suas localidades podem ser observadas na figura apresentada neste slide. A implementação do SES Bacia da Estrada Nova na região se justifica pelas atuais condições de saneamento básico relativas à coleta e tratamento de esgoto doméstico registradas na subbacia 1 e subbacia 2 da Bacia Hidrográfica Estrada Nova. Conforme os registros, as ligações de esgotos domiciliares são feitas nos sistemas de microdrenagem ou lançadas diretamente nos canais a céu aberto. A presença de construções tipo palafitas sobre os canais incentiva o lançamento direto dos efluentes sanitários sem tratamento nesses canais. A ausência de coleta e tratamento adequado do efluente doméstico, que sujeita a maioria da população ao convívio da exposição inadequada do esgoto a céu aberto, traz prejuízos tanto à população quanto ao município, tendo em vista as altas incidências de doenças de veiculação hídrica, gerando problemas de saúde pública e impacto ao meio ambiente, o que faz com que o investimento em infraestrutura urbana seja redirecionado para a saúde, para sanar a falta de saneamento básico, se tornando assim um grande ciclo vicioso. Diante dessa situação, o SES Bacia da Estrada Nova foi projetado para o atendimento de uma população de aproximadamente 85 mil habitantes, sendo composto por mais de 50 mil metros de rede coletora de esgoto, contando com 4 estações elevatórias de esgoto localizadas na subbacia 1 e 3 estações elevatórias de esgoto localizadas na subbacia 2, Miolo dos Jurunas, sendo o esgoto encaminhado para tratamento na ETE, a qual será composta por, na primeira etapa, tratamento preliminar e segunda etapa, tratamento secundário mais desinfecção. O efluente tratado será lançado no rio Guamá por meio de emissário subaquático com uma extensão de 1.000 metros. Mais detalhamento sobre as etapas de implantação da ETE será apresentado nos slides mais adiante. Aqui nesse slide, temos uma imagem com a localização da área prevista para a implantação da ETE, a qual possui frente com a Avenida Bernardo Saião e fundos ao rio Guamá, apresentando uma área total de 9.947 metros quadrados. Para a definição do processo de tratamento a ser implantado na ETE do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia da Estrada Nova, foi realizado o estudo de concepção de alternativas de tratamento, onde neste estudo, realizado por equipe técnica especializada e aprovado pelas equipes técnicas da Unidade Coordenadora do Projeto Promabem 2, COSAMPA e BID, foram realizados os pré-dimensionamentos das alternativas e realizadas as avaliações técnica, econômica e ambiental para análise e seleção da alternativa mais viável dentro dos 3 critérios de avaliação. Neste próximo slide, são elencadas as 8 alternativas estudadas no estudo de concepção de alternativas de tratamento,
para a seleção do processo de tratamento a ser adotado na estação de tratamento de esgoto do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia da Estrada Nova, sendo as alternativas. Alternativa 1, tratamento preliminar mais reator WASP, mais desaguamento de lodo por bolso drenante, sistema de desinfecção por dosagem de hipoclorito de sódio e emissário subaquático. Alternativa 2, tratamento preliminar mais reator WASP convencional, mais desaguamento de lodo por centrífuga, sistema de desinfecção por dosagem de hipoclorito de sódio e emissário subaquático. Alternativa 3, tratamento preliminar com peneira rotativa em canal e desarenador mecanizado, mais reator WASB com filtro anaeróbio acoplado, mais desaguamento de lodo por bolsa drenante, sistema de desinfecção por dosagem de hipoclorito de sódio e emissário subaquático. Alternativa 4, tratamento preliminar com peneira rotativa em canal, mais desarenador mecanizado, com reator WASB com filtro anaeróbio acoplado, mais desaguamento de lodo por centrífuga, bolsa drenante, sistema de desinfecção por dosagem de hipoclorito de sódio e emissário subaquático. Alternativa 5, tratamento preliminar com peneira rotativa em canal, mais desarenador mecanizado, mais filtro biológico percolado, flotação por ar dissolvido, desaguamento de lodo por centrífuga, sistema de desinfecção por dosagem de hipoclorito de sódio e emissário subaquático. Alternativa 6, tratamento preliminar com peneira rotativa em canal, mais desarenador mecanizado e emissário subaquático. Alternativa 7, tratamento preliminar com peneira rotativa em canal, mais desarenador mecanizado, mais reator WASB com filtro anaeróbio acoplado, desaguamento de lodo por centrífuga, sistemas de desinfecção por dosagem de hipoclorito de sódio e emissário subaquático. Alternativa 7A, tratamento preliminar com peneira rotativa em canal, desarenador mecanizado, mais reator WASB com desaguamento de lodo por centrífuga, sistema de desinfecção por dosagem de hipoclorito de sódio e emissário subaquático. As descrições detalhadas das 8 alternativas estudadas constam no relatório de controle ambiental disponível no site da consulta pública. Após a finalização do estudo de concepção de tratamento, considerando as vantagens e desvantagens referentes a cada aspecto, ou seja, técnico, econômico e ambiental, de cada alternativa de tratamento, chegou-se ao resultado como a alternativa mais vantajosa e que será adotada na ETE do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia da Estrada Nova, a alternativa 6, composta por tratamento preliminar com peneira rotativa em canal mais desarenador mecanizado e emissário subaquático, com disposição final no rio Guamá. Justifica-se a implantação da alternativa 6, uma vez que, de acordo com a análise dos resultados do estudo de dispersão desenvolvido pela Universidade Federal do Pará, o lançamento do efluente sanitário adotando a concepção de tratamento preliminar com peneira rotativa em canal, mais desarenador mecanizado e emissário subaquático, não infringirá a legislação ambiental em vigor, tão menos acarretará significativo impacto à qualidade da água do rio Guamá, conforme artigo 22 da Resolução CONAMA 430 de 2011, o qual determina que o lançamento de esgotos sanitários por meio de emissários submarinos devem atender aos padrões de lançamento de classe do corpo receptor após a zona de mistura, atendendo às normas de legislação vigentes, onde ainda descreve que o lançamento deve ser precedido de tratamento que garanta o atendimento de padrões específicos, citando sólidos grosseiros, materiais flutuantes e sólidos em suspensão, após a desarenação. Todo o estudo de dispersão desenvolvido pela Universidade Federal do Pará, o qual embasou a definição do processo de tratamento a ser implementado na ETE do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia da Estrada Nova, é apresentado no relatório de controle ambiental, o qual está disponível no site da consulta pública. A implantação do processo da alternativa 6 está vinculada à implementação de um sistema de monitoramento integrado da qualidade da água do rio Guamá, para avaliação da real condição de dispersão do efluente sanitário, sem conferir dano ambiental ao corpo receptor, bem como ao seu meio ambiente intrínseco, além da avaliação das demais bacias de contribuição em lançarem futuramente seus efluentes sanitários
na região da Baía do Guajará, sem prejuízo à qualidade ambiental das águas superficiais. Esse monitoramento, que objetiva testar o estudo de dispersão desenvolvido pela Universidade Federal do Pará, deverá ter duração mínima de 2 anos, de acordo com o proposto no estudo de concepção. Neste monitoramento, os parâmetros a serem analisados são temperatura do ar, temperatura da amostra de água coletada, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e turbidez, além de parâmetros físico-químicos e bacteriológicos a serem analisados em laboratórios credenciados. Neste período, caso os resultados sejam insatisfatórios, comprovando a degradação ambiental e o não atendimento à legislação ambiental vigente, será realizada a implantação de tratamento secundário que atenda aos padrões de eficiência de tratamento e lançamento de efluentes preconizados pela legislação, o que, de acordo com as análises apresentadas no estudo de concepção de alternativas de tratamento, a alternativa 7A apontou-se como a mais adequada, sendo a alternativa 7A composta por tratamento preliminar com peneira rotativa mais desarenador mecanizado, tratamento secundário com reatores UASB, deságue do lodo por centrífuga, desinfecção com hipoclorito de sódio e emissário subaquático com disposição final no rio Guamá. Assim, considerou-se para a ETE do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia da Estrada Nova o lançamento do efluente pelo emissário subaquático, sujeito apenas a um tratamento preliminar para a remoção de sólidos, sem desinfecção, condicionando a implementação da alternativa 6 ao monitoramento da qualidade das águas do rio Guamá, e no caso de haver a necessidade futura de implementação de tratamento secundário na ETE do sistema, para garantir a preservação do meio ambiente, o projeto da ETE foi desenvolvido considerando 2 etapas de implantação, sendo a primeira etapa a alternativa 6, com a implementação de tratamento preliminar convencional, seguido pelo lançamento do efluente por emissário subaquático e implementação de um sistema de monitoramento da qualidade da água da Baía do Guajará, que considere futuras implementações de sistemas de tratamento em outras bacias do município de Belém e adjacências. E segunda etapa, com a alternativa 7A, com a complementação do processo de tratamento da ETE com a implantação do tratamento secundário e demais unidades, como o sistema de desinfecção por dosagem de hipoclorito de sódio produzido em loco e sistema de desaguamento de lodo, interligando as estruturas de tratamento à destinação final da primeira etapa, considerando o atendimento à legislação ambiental vigente com eficiência mínima de remoção de DBO menor de 120 mg por litro ou 60% de remoção. Desta forma, a primeira etapa de implantação da ETE será constituída pelas seguintes unidades: tratamento preliminar com peneira rotativa em canal mais desarenador mecanizado e emissário subaquático. Nesse slide é apresentada a perspectiva da implantação da ETE de primeira etapa, onde mostra, além das unidades de tratamento, demais estruturas administrativas e operacionais, onde podemos observar portaria, cabine de entrada e medição, gerador e sala de painéis, prédio de apoio, além do tratamento preliminar, a torre de carga e o emissário subaquático. No caso da necessidade de implantação da segunda etapa da ETE, serão executadas as seguintes unidades: tratamento secundário com reatores UASB, desaguamento de lodo com centrífuga e desinfecção do efluente tratado por hipoclorito de sódio com geração em loco. Nesse slide podem ser verificadas as unidades de tratamento que vão compor a segunda etapa de implantação, sendo reator UASB, tanque de contato, desaguamento do lodo, casa de químicos e queimador de gás. Para o melhor entendimento, nesse slide são apresentadas as estruturas executadas em cada etapa de implantação da ETE, sendo para a primeira etapa, gradeamento, peneiras rotativas, desarenador, caixa de distribuição, caixa de manobra para lançamento, torre de carga, emissário subaquático, portaria guarita, cabine de entrada e medição, gerador, sala de painéis, prédio de apoio, reservatório elevado e os acessos viários e o fechamento.
Na segunda etapa, são as seguintes unidades: reatores UASB, sistema de tratamento de gás, sistema de tratamento de lodo, sistema de geração de hipoclorito de sódio e tanque de contato, sendo que as unidades da segunda etapa serão interligadas às unidades já implantadas na primeira etapa. Nesse slide, pode-se observar o arranjo da ETE já contemplando as duas etapas de implantação, sendo a primeira etapa o tratamento preliminar com emissário subaquático e a segunda etapa contemplando o tratamento secundário com reatores UASO, o tratamento da desinfecção do efluente e o desaguamento do lodo. Apresentamos agora as áreas de influência abrangidas pela implementação do sistema. Aqui temos a área diretamente afetada, sendo o limite do sistema de esgotamento sanitário da Bacia da Estrada Nova, ou seja, a ETE, a rede coletora de esgoto, os emissários, elevatórios e o traçado do emissário de esgoto tratado. A área de influência direta AED do sistema de esgotamento sanitário da Bacia da Estrada Nova, tanto para o meio socioeconômico quanto para os meios biótico e físico, considerou as intervenções previstas para a implantação do sistema, incluindo todos os seus dispositivos e seus efeitos produzidos pelas intervenções físicas de implantação do empreendimento, os quais ocasionarão impactos na qualidade socioambiental da bacia hidrográfica da Estrada Nova, mais especificamente na subbacia 1 e subbacia 2. E avaliando o lançamento do efluente tratado na ETE do CIS Bacia da Estrada Nova, no Rio Guamá, foi considerado na AED do limite físico no Rio Guamá o efeito da pluma de dispersão do efluente no rio, resultado do estudo de dispersão desenvolvido pela Universidade Federal do Pará. Esta pluma, na imagem, ela está representada com uma mancha amarela sobre o curso do rio Guamá. A delimitação da área de influência indireta foi diferenciada para o meio socioeconômico em relação aos meios físico e biótico. Para a delimitação da área de influência indireta do meio socioeconômico, foi considerado a natureza, a extensão e o potencial de multiplicação dos efeitos secundários a serem gerados pela implantação do sistema de esgotamento sanitário da Bacia da Estrada Nova, principalmente os efeitos a serem causados nos índices de saúde da região contemplada pelo sistema. Assim, delimitou-se a área de influência indireta do meio socioeconômico como o município de Belém, uma vez que os efeitos proverão impactos no cotidiano da população, na qualidade de vida com a valorização da dignidade humana, incidirão diretamente também nas áreas político-administrativo e financeiro do município, tendo em vista a melhoria dos índices de saúde, salubridade e saneamento básico do município. Já a delimitação da área de influência indireta para os meios físico e biótico considerou os efeitos sinergéticos causados em toda a bacia hidrográfica da Estrada Nova, em função das atividades relacionadas às obras de implementação do sistema, bem como os impactos de segunda ordem a serem causados no corpo receptor do efluente tratado e seu ecossistema, considerando a biota aquática, delimitando assim toda a área da bacia hidrográfica da Estrada Nova e uma demarcação no rio Guamá, além da projeção da pluma de dispersão de aproximadamente 4 km de comprimento, o que corresponde ao dobro da extensão da zona de mistura resultante do estudo de dispersão desenvolvido pela Universidade Federal do Pará. Na imagem do slide, a pluma de dispersão está representada pela mancha amarela sobre o curso d'água do rio Guamá. Nesse slide, apresentamos a localização da área do empreendimento, que na imagem está representada pela mancha amarela, o qual está inserido na bacia hidrográfica da Estrada Nova, mais especificamente na subbacia 1 e subbacia 2. Temos a representação do rio Guamá e a Baía do Guajará. Na área continental, temos a representação dos canais de drenagem que da esquerda para a direita são Caripunas, Timbiras, Quintino, Dr. Moraes, 14 de março, 3 de maio e mais próximo ao rio Guamá, o canal Bernardo Sayão. Em relação ao uso das águas do rio Guamá,
Além do abastecimento humano, são registrados usos para navegação, pesca, turismo e lazer, indústria e comércio. No uso para navegação, é identificado um tráfego intenso entre as áreas urbana e rural no município, devido a atividades turísticas e agroextrativistas. Registra-se na margem continental do rio Guamá empresas de transporte fluvial de madeira beneficiada e produtos alimentícios, e grande comércio varejista localizado ao longo da orla do município, que utilizam o rio para descarte de despejo e efluentes provenientes de suas atividades. Este slide é ilustrado com dois registros do tipo de utilização das águas do rio Guamá. Em relação à vegetação da área do empreendimento, tratam-se de ambientes altamente urbanizados com vegetações secundárias. Geralmente são áreas alteradas ou degradadas em processo de recuperação, não se identificando a necessidade de supressão de vegetação. A imagem à direita desse slide representa a área da estação de tratamento de esgoto, com vegetação já suprimida pela ocupação urbana histórica de Belém, portanto uma área urbana consolidada. A outra imagem refere-se à estação elevatória 3, localizada na travessa da Quintino Bocaiúva, subbacia 2, miolo do Jurunas. Trata-se de um vazio urbano onde houve a ação de ocupação irregular, sendo a área desocupada no ano de 2018. Quanto à fauna aquática, no levantamento secundário realizado para a área de influência do sistema de esgotamento sanitário da Bacia da Estrada Nova, no total foram registradas 41 espécies zooplânctônicas, que são protozoários, vermes, crustáceos e larvas de insetos. 27 espécies zoobentônicas, que temos como exemplo caranguejos. 178 espécies de fitoplânctons, que são algas microscópicas, bactérias, protozoários, e 729 espécies de peixes. Dentre as 729 espécies de peixes, 154 foram registradas no rio Guamá e na Baía do Guajará, tendo, portanto, maior grau de confiança e acurácia em termos de ocorrência na área de influência direta e indireta do empreendimento. A maioria das espécies são típicas de estuários e são adaptadas ou resistentes a ambientes salinos, ou seja, com interferência de água do mar. Apesar das diversas fontes de poluição hídrica no rio Guamá, as espécies presentes aparentam ser resistentes ou resilientes às mudanças ambientais ocasionadas. Das espécies de peixes registradas, pelo menos 15 são utilizadas comercialmente, seja para pesca e alimentação, seja para aquarismo. Dentre elas, destacamos no slide o mandubé, dourado, filhote e pescada branca. De acordo com os registros realizados nas vistorias in loco, o uso e ocupação do solo na área de abrangência do sistema de esgotamento sanitário da Bacia da Estrada Nova apresenta-se em conformidade com o Plano Diretor do município de Belém de 2008. Boa parcela do empreendimento está inserida na Zona do Ambiente Urbano 5, caracterizada pela alta densidade populacional, de uso residencial, com ocupação de comércio e serviços nas principais vias públicas, apresentando carência de infraestrutura pública, tendo alta incidência de ocupação precária, com núcleos habitacionais de baixa renda e riscos de alagamento. Outra parcela da área incide na Zona do Ambiente Urbano 6, a qual possui uma infraestrutura consolidada em processo de renovação urbana, com inexistência de uso predominante, tendo um grande registro de atividades econômicas, verticalização da ocupação dos lotes e congestionamento do sistema viário. A terceira parcela, que será atendida pelo sistema de esgotamento sanitário, está inserida na Zona do Ambiente Urbano 7, setor 3, o qual caracteriza-se pela presença de ocupação desordenada, habitações e infraestrutura precária, presença de atividades portuárias privadas tradicionais, degradação ambiental, risco social e presença de edificações históricas. Nesse slide é representada a questão do saneamento básico na área do empreendimento, ou seja, a falta do saneamento básico. Nesse slide, como o anterior, também é registrada a questão do saneamento básico na região do empreendimento.
Impactos ambientais. Trata-se de qualquer alteração a ser causada pelas atividades que envolvem a implementação do empreendimento, neste caso, o sistema de esgotamento sanitário da Bacia da Estrada Nova, em todas as fases da implementação, na fase de planejamento, implantação e operação, e em todos os meios, sendo eles físico, biológico e socioeconômico. Neste slide são apresentados os impactos ambientais causados ao meio físico na fase de implantação do sistema de esgotamento sanitário da Bacia da Estrada Nova. Para a atividade de preparação de terreno, são apresentados os seguintes aspectos: geração de emissão atmosféricas, geração de ruídos e intervenção no solo, o que causam os seguintes impactos: alteração na qualidade do ar, aumento do ruído, erosão e alteração da qualidade das águas. Para as atividades de implantação e operação do canteiro de obras e as obras de implantação da rede, estações elevatórias de esgoto e estação de tratamento de esgoto, são apresentados os seguintes aspectos: geração de emissões atmosféricas, geração de ruídos, intervenção no solo, emissão de efluentes e geração de resíduos sólidos. Esses aspectos causam o seguinte impacto: alteração da qualidade do ar, aumento do ruído, erosão, alteração da qualidade das águas. E para as obras do emissário subaquático, são apresentados os aspectos de emissão de efluentes, geração de resíduos sólidos que causam o impacto de alteração da qualidade das águas. Nesse slide são apresentados os impactos ambientais ao meio biótico na fase de implantação do empreendimento. Aqui listamos as atividades de obras de implantação das estações elevatórias de esgoto e estação de tratamento de esgoto, operação de máquinas, equipamentos, veículos para a fase de obra e carga e obras do emissário subaquático. Todas essas atividades causam um aspecto de geração de ruídos. Esse aspecto tem como impacto o estresse e a perturbação comportamental da fauna. Aqui temos os impactos ambientais ao meio socioeconômico na fase de implantação. Para as atividades de operação de máquinas e equipamentos, obras de implantação da rede, estações elevatórias de esgoto e estação de tratamento de esgoto, temos como aspecto a ocorrência de acidentes de trânsito com lesões e mortes, apresentando um impacto com o aumento na demanda da rede de saúde pública. Para a atividade de máquinas e equipamentos, carga e obra, temos geração de ruídos. Para a circulação de equipamentos e veículos, obra e carga, temos como aspecto a geração de emissões atmosféricas. Para a atividade de exploração de áreas de empréstimos e obras de implantação da rede de estação elevatória de esgoto e estação de tratamento de esgoto, temos como aspecto o aumento de tráfego de veículos, máquinas e pessoas. E para a atividade de obras do emissário subaquático, temos como aspecto a interferência no tráfego de embarcações. Esses aspectos, geração de ruídos, geração de emissões atmosféricas, aumento de tráfego de veículos, máquinas e pessoas, interferência no tráfego de embarcações, têm como impacto a perturbação no cotidiano da população. Apresenta-se nesse slide a continuação dos impactos ambientais ao meio socioeconômico na fase de implantação. Para a atividade de obras de implantação da rede, estações elevatórias de esgoto e estação de tratamento de esgoto, temos os seguintes aspectos: geração de tributos, que causam o impacto do aumento de receita orçamentária. A aquisição de bens, insumos e serviços também tem um impacto com o aumento da receita orçamentária e o aumento na oferta de emprego. E a geração de emprego temporário, que tem como impacto o aumento da renda familiar. Outra atividade é a implantação do canteiro de obras e a atividade de obras de implantação da rede de estações elevatórias de esgoto e estação de tratamento de esgoto, que apresentam como aspecto a interferência em sítios arqueológicos, que apresenta como impacto a perda de patrimônio cultural local, ou seja, sítios arqueológicos. Neste slide são apresentados os impactos ambientais ao meio físico para a fase de operação do empreendimento. Para a atividade de operação do sistema de esgotamento sanitário da Bacia da Estrada Nova, temos como aspecto o manejo de produto químico, acidentes com ruptura estrutural, redução de lançamento de efluente sanitário in natura na drenagem e no rio.
Estes aspectos causam o seguinte impacto: alteração da qualidade do solo e águas subterrâneas. Para a atividade de manutenção do sistema de esgotamento sanitário, temos como aspecto o extravasamento, que seria a falha de equipamento, falta de energia elétrica e precipitação intensa. Esse aspecto poderá causar o impacto de alteração da qualidade da água superficial. Neste slide, temos os impactos ambientais causados ao meio biótico na fase de operação. Para a atividade de operação do sistema de esgotamento sanitário, temos o aspecto de lançamento de efluente tratado na ETE no rio Guamá. Este aspecto tem como impacto a alteração da composição da biota aquática. Cabe ressaltar que os impactos apresentados nos slides anteriores são previsões, não necessariamente eles irão ocorrer, mas no caso da ocorrência desses impactos, são apresentadas medidas para a sua mitigação ou compensação. Medidas mitigadoras são ações que visam minimizar ou eliminar eventos adversos com potencial para causar prejuízos aos itens ambientais do meio natural, sendo eles ao meio físico, biótico e socioeconômico. Esse tipo de medida procura anteceder o impacto negativo. Medidas compensatórias são ações que visam compensar os impactos ambientais negativos gerados pela execução de um projeto potencialmente poluente. Medidas potencializadoras são ações que visam otimizar ou maximizar o efeito de um impacto positivo decorrente direta ou indiretamente da instalação e operação do empreendimento. Medidas mitigadoras e ou compensatórias para o meio físico na fase de implantação. Para uma possível ocorrência de processo erosivo, temos como medidas: gerenciamento do material utilizado na obra, inclusive do solo escavado, monitoramento do talude da estação de tratamento de esgoto, planejamento da limpeza das áreas da estação de tratamento de esgoto e estações elevatórias de esgoto. Para um possível impacto de alteração da qualidade das águas superficiais, temos como medidas gerenciamento dos resíduos gerados nas atividades de obras e canteiros de obras, incluindo efluentes sanitários, gerenciamento do material utilizado na obra, inclusive do solo escavado, manutenção preventiva de máquinas e equipamentos e monitoramento de águas superficiais. Dando continuidade às medidas mitigadoras e ou compensatórias ao meio físico na fase de implantação, para um possível impacto de alteração da qualidade das águas subterrâneas, temos como medidas: o gerenciamento dos resíduos gerados nas atividades de obras e canteiros de obras, incluindo efluentes sanitários, e manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. Para o possível impacto de alteração da qualidade do ar, temos como medidas a umidificação de vias, o acondicionamento correto do material de obra, manutenção preventiva de máquinas e equipamentos, monitoramento da frota de veículos e monitoramento de emissões atmosféricas. Para um possível impacto quanto ao aumento do ruído ambiente, temos como medidas monitoramento da frota de veículos, manutenção preventiva de máquinas e equipamentos e o monitoramento de nível de pressão sonora. Como medidas mitigadoras e ou compensatórias ao meio físico na fase de operação, para um possível impacto na alteração da qualidade das águas superficiais, temos como medida o monitoramento do corpo receptor, a manutenção preventiva da estação de tratamento de esgoto, o controle operacional da estação de tratamento de esgoto e o monitoramento do processo de tratamento da estação de tratamento de esgoto. Para um possível impacto quanto à alteração da qualidade das águas subterrâneas e do solo, temos como medidas a manutenção preventiva da rede, das estações elevatórias de esgoto e da estação de tratamento de esgoto, a sinalização da rede de esgoto e o gerenciamento dos resíduos sólidos. Medidas mitigadoras e ou compensatórias ao meio biótico na fase de implantação. Para um possível impacto de estresse e perturbação comportamental da fauna, temos como medidas o monitoramento da frota de veículos, a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos e o monitoramento de nível de pressão sonora. Neste slide, temos medidas mitigadoras e ou compensatórias ao meio biótico na fase de operação.
Para um possível impacto na alteração da composição da biota aquática, temos como medidas monitoramento da biota aquática, monitoramento do corpo receptor, manutenção preventiva da estação de tratamento de esgoto, controle operacional da estação de tratamento de esgoto e monitoramento do processo de tratamento da estação de tratamento de esgoto. A partir deste slide, são apresentadas medidas mitigadoras e/ou compensatórias ao meio socioeconômico na fase de implantação. Para um possível impacto no aumento da demanda no serviço de saúde pública, temos como medidas sinalização e desvio de tráfego, comunicação social, treinamento de capacitação de mão de obra contratada e ações de saúde dos trabalhadores e comunidades envolvidas. Para um possível impacto na perturbação ao cotidiano da população, temos como medida umidificação de vias, gerenciamento do material utilizado na obra, monitoramento da frota de veículos da obra, sinalização e desvio de tráfego, divulgação de informações para a comunidade, principalmente do cronograma de interrupção de ruas e avenidas para a implantação da rede coletora de esgoto, e treinamento e capacitação de mão de obra contratada. Em continuidade, temos as medidas mitigadoras e/ou compensatórias ao meio socioeconômico na fase de implantação. Para o impacto do aumento de receita orçamentária, temos como medida a contratação de empresas por parte da empreiteira com garantias de inclusão da obrigação de recolhimento de tributos e cláusulas contratuais, e promoção do incentivo de aquisição de serviços da região do empreendimento. Para o impacto de aumento na oferta de emprego ou aumento da renda familiar, temos como medida incentivo de contratação de mão de obra local, treinamento e capacitação de mão de obra contratada e orientação para a busca de nova inserção no mercado de trabalho após o término de contrato de trabalho. Para o impacto de interferências em sítios arqueológicos, temos como medida salvamento arqueológico e treinamento da mão de obra contratada. Neste slide, temos medidas mitigadoras e/ou compensatórias ao meio socioeconômico na fase de operação. Para o impacto no aumento da qualidade de vida pela diminuição de doenças de veiculação hídrica, temos como medida implementação do programa de comunicação social visando a disseminação de informações para a comunidade sobre a importância do sistema de tratamento de esgoto e orientação da população quanto à ligação das residências na nova rede coletora de esgoto. Para o impacto de valorização imobiliária, temos como medida a implementação do programa de comunicação social visando a disseminação de informações para a comunidade sobre a importância do sistema de tratamento de esgoto. Para o impacto de alteração da paisagem, temos como medida a implantação de cortina vegetal no entorno da estação de tratamento de esgoto e das estações elevatórias de esgoto, programa de recuperação de área degradada e comunicação social. Em função dos possíveis impactos ambientais levantados e as medidas a serem implementadas para a prevenção, compensação e/ou potencialização desses impactos, foram previstos os seguintes programas ambientais a serem implementados: Programa de Supervisão Socioambiental, Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras, Programa de Comunicação Social, Programa de Educação Ambiental, Programa de Monitoramento e Controle de Ruídos, Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, Programa de Monitoramento de Processos Erosivos, Programa de Salvamento Arqueológico, Programa de Monitoramento das Águas Superficiais, Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas. Todos esses 10 programas aqui elencados nesse slide são de medidas preventivas. Programa de Monitoramento do Sistema de Tratamento como medida preventiva. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos como medida preventiva. Programa de Controle de Emissões Atmosféricas como medida preventiva. Programa de Minimização dos Transtornos da População e Sinalização de Tráfego como medida preventiva. Programa de Treinamento e Capacitação de Mão de Obra contratada como medida potencializadora e medida preventiva. Programa de Saúde dos Trabalhadores e Comunidades Envolvidas como medida preventiva.
Programa de Emergência e Contingência como medida preventiva. Programa de Monitoramento da Biota Aquática, também como medida preventiva. Programa Local de Emprego como medida potencializadora. E Programa de Recuperação de Áreas Degradadas como medida compensatória. Referente a esta consulta pública, estaremos recebendo dúvidas, sugestões e demais manifestações até o dia 22 de outubro de 2021 pelo site cesbaciaestradanova.belém.pa.gov.br. Cabe lembrar que o relatório de controle ambiental, onde constam em detalhes todas as informações aqui apresentadas, está disponível também no site da consulta pública mencionado nesse slide. Pela atenção de todos, obrigado.